Olá, irmãos, que bom estarmos juntos novamente para estudarmos a Palavra de Deus. Antes de começar o estudo de Gálatas 3, vamos ter uma palavra de oração. Nosso Pai, muito obrigado por este tempo que o Senhor nos concede para abrirmos a Bíblia e meditarmos. Pedimos, Deus, a direção do Teu Espírito Santo para cada um de nós. E nós oramos, Deus, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, então, nosso estudo hoje é na carta aos Gálatas e o título da lição de hoje é O Justo, ele viverá da fé. E o versículo-chave é Gálatas 3:11. Se os irmãos quiserem abrir então em Gálatas 3, nós vamos ler o versículo 11, que diz assim: É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Dos 27 livros do Novo Testamento, 21 são cartas. E as cartas, elas desempenharam um papel muito importante na formação da doutrina e da teologia cristã ao longo da história da Igreja. E elas são importantes porque elas expõem grandes temas da obra salvadora de Deus na cruz. E elas também, elas explicam o cumprimento das promessas à luz do Antigo Testamento e também dos Evangelhos. Assim é importante nós vermos as citações do Antigo Testamento e também dos ensinos de Jesus no conteúdo das cartas. E a carta aos Gálatas, Paulo estava em Antioquia da Síria quando ele escreveu, e ela é direcionada às igrejas do sul da Galácia, né? Provavelmente são as igrejas da Pisídia, Antioquia, Icônio, Listra e Derbe. E olhando a carta aos Gálatas como um todo, os capítulos 1 e 2, que foi ensinado pelo irmão Alfredo domingo passado, Paulo defende a sua autoridade para ensinar, né? Ele diz lá que ele recebeu de Deus, não foi de homens. E nos capítulos 3 e 4, Paulo mostra que o cristão ele é justificado pela fé e não por obras. E aí nós lemos Gálatas 3:11. E nos capítulos 5 e 6, mostra que uma vez salvos, nós somos santificados pela ação do Espírito Santo e não por observarmos a lei. Então, como as cartas foram escritas para atender demandas, né, específicas das igrejas, se a gente entender a situação particular tratada na carta aos Gálatas, nós vamos entender o argumento principal de Paulo. Porque Paulo, ele pregou o evangelho da salvação pela fé em Jesus a homens e mulheres que não eram judeus, né? E Paulo foi muito bem recebido, foi recebido com entusiasmo e muitas pessoas se converteram. Agora, não passou muito tempo, depois de Paulo ter saído dessa região, líderes cristãos judaizantes eles começaram a ensinar que a fé em Jesus não bastava. Era necessária, ou seja, mas não era suficiente. E o que eles estavam ensinando? Que os Gálatas tinham que ser circuncidados e que também tinham que guardar a lei de Moisés. E então, em resumo, a carta aos Gálatas foi escrita para combater os falsos ensinos dos judaizantes, que ensinavam a necessidade de guardar a lei, principalmente ser circuncidado,
para serem salvos. E agora pensando nos objetivos da aula de hoje. Primeiro é para a gente compreender que agradar a Deus é viver na fé, pela fé e com fé. Esse é o primeiro. O segundo objetivo é compreender que nós fomos libertos do pecado e de todo legalismo. E o terceiro objetivo é vivenciar a fé em todos os aspectos e sentidos da vida. E o quarto objetivo é promover como compromisso inegociável a obediência à verdade do Evangelho. Essa aula de hoje, do capítulo 3 de Gálatas, ela compreende 5 temas, 5 tópicos. O primeiro deles, só dando um panorama geral da aula. Então, o primeiro deles é que viver na fé é compreender a presença da ação do Espírito Santo em nós. O segundo, viver na fé, o segundo tópico é viver na fé é entender que a verdadeira obediência é a verdade do Evangelho. O terceiro é viver na fé traz entendimento da importância do resgate da maldição da lei. O quarto ponto é viver na fé faz entender que a lei é boa quando ela é entendida como aio, como tutor. E o quinto e último ponto da aula é viver na fé faz entender nossa condição de iguais perante Deus. Então vamos para o primeiro tópico. Viver na fé é compreender a presença da ação do Espírito Santo em nós. Vamos ler Gálatas 3, 5. Na realidade o versículo é uma pergunta. Diz assim: aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? Então, Paulo, ele atingiu a consciência dos Gálatas, então ele precisa compreender, né? E ele alerta que retornar ao legalismo seria como negar toda a ação do Espírito Santo. O que é legalismo? Legalismo é a crença de que a lei deve ser observada para obter salvação. Em outras palavras, viver a fé é ter a compreensão e a prática da presença do Espírito Santo e viver nele. E também um outro ponto é que a natureza carnal não pode prevalecer, porque nós temos o Espírito Santo. O cristão tem o Espírito Santo vivendo nele. O segundo ponto da aula é viver na fé é entender que a verdadeira obediência é a verdade do Evangelho. Vamos ler Gálatas 3:1. Gálatas 3:1. Diz assim: ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Então Paulo usa essa expressão, quem os enfeitiçou? Então essa enfeitiçou, Paulo usa um termo da mágica pagã para caracterizar a atividade maléfica
dos falsos mestres. E também para mostrar a situação perigosa que os Gálatas estavam vivendo. E quando Paulo pregou o Evangelho para os Gálatas, né, ele acredita que a sua pregação foi tão viva que era como se os Gálatas tivessem testemunhado a crucificação de Jesus. Mas então Paulo mostra aí que eles estavam iludidos. Eles foram influenciados por aquilo que eles ouviram e por aquilo que eles viram, né? E pensando na nossa realidade, no contexto atual, né, a gente sabe que dependendo do preço, da vantagem, da conveniência e das circunstâncias, muitos podem trocar a verdade pela mentira. Então, para nós pensarmos, né, seria interessante a gente refletir ao que nós estamos dando mais importância, não é? Se nós estamos dando mais importância às coisas da carne, como recursos materiais, lazer, bens. Então isso é para a gente pensar. O terceiro ponto da aula é viver na fé traz entendimento da importância do resgate da maldição da lei. Resgate é tirar de uma situação para outra. Vamos ler Gálatas 3 e nós vamos ler do 6 ao 13. Diz assim: considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, este é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Versículo 9. Assim, os que são da fé são abençoados junto com Abraão, homens de fé. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo da maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. 11. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé, ao contrário. Quem praticar essas coisas, por elas viverá. 13. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. Então, a tentativa, né, de ser justificado pela lei leva a uma maldição, porque justiça vem somente pela obra expiatória de Cristo. E a história de Israel, e também da experiência humana, ela mostra que todos caem longe daquilo que Deus exige. E que todos estão sob a maldição, porque ninguém é capaz de guardar tudo que é ordenado na lei. Então a maldição, ela é resultado, a maldição da lei é resultado da desobediência. Mas o maravilhoso que a gente sabe, né, pela palavra, é que o peso da maldição foi carregado por Cristo em sua obra na cruz. Mas a gente sabe que, infelizmente, né, muitos
ainda vivem perpetuando o ensino e a prática da maldição. E não deveria ser assim, porque a Bíblia mostra que não há condenação para os que estão em Cristo. E também a gente sabe que para que carregar, não é, sobre si coisas velhas que são consequência da antiga dispensação. Então não devemos carregar isso, mas muitos ainda o fazem. Então, para nós pensarmos, para nós refletirmos, é que o sangue de Jesus é mais poderoso que qualquer maldição. E o quarto ponto da aula é: viver na fé faz entender que a lei é boa quando ela é entendida como aio. E essa expressão aio, ela está no versículo 24 do capítulo 3, na tradução de Almeida, Revista e Corrigida. Eu vou ler agora, vamos ler agora, Gálatas 3, 24. Eu vou ler na Nova Versão Internacional. Gálatas 3, 24. Assim, a lei foi o nosso tutor, até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Então, o aio, o tutor, era aquele que ensina. Ele diariamente, ele acompanhava, transmitia conhecimento e vida para as pessoas, especialmente para as crianças. E a lei, ela precisa ser entendida assim, como aio, como tutor, como um pedagogo, como um orientador, né? Ou seja, aquele que conduz, aquele que ensina algo. A lei nos conduz à fé. A lei não é para salvação, né? Porque se o aio é aquele que acompanha as pessoas, que orienta, especialmente as crianças, na maturidade não precisa mais de tutor. Ou, em outras palavras, a lei já teria cumprido a sua tarefa. E vamos, pensando na entrega da lei, nos propósitos da lei, vamos ler Gálatas 3, 19, a parte A do versículo. Diz assim: qual era então o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões. Então, essa expressão por causa das transgressões, isso pode querer dizer algumas coisas. Primeiro, que a lei foi entregue para promover um sistema sacrificial para lidar temporariamente com as transgressões. Limitada, a ação da lei é limitada. E também uma outra maneira, porque, como a gente entende, por causa das transgressões, e qual o propósito da lei, né, é ensinar as pessoas mais claramente o que Deus exige, e assim restringir as transgressões. Uma terceira razão, que também é verdadeira, seria mostrar que as transgressões, elas violam claramente a lei escrita. E um quinto ponto, um quinto entendimento, seria revelar a pecaminosidade das pessoas e também mostrar para elas a necessidade de um Salvador. Então, desses quatro entendimentos, todos são verdadeiros. Esse quinto, revelar a pecaminosidade das pessoas e mostrar a necessidade de um Salvador, é o mais importante no pensamento do apóstolo Paulo. Então, a lei tinha tarefa limitada e era tarefa temporária. E para a gente pensar, para a gente refletir, que a lei existe para conduzir a Cristo, jamais para substituir Jesus.
E o quinto e último ponto da aula é viver na fé faz entender nossa condição de iguais no reino. Vamos ler Gálatas 3, o versículo 28. Não há judeu nem grego, nem escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Nossa condição de iguais no reino, né? Ou seja, na comunidade daqueles que têm Jesus, né, como seu Salvador, as discriminações não têm mais sentido. Por isso que, como diz aí o versículo 28, nessa comunidade não há mais espaço para discriminação racial, tanto é que fala não há judeu nem grego, também não há espaço para preconceito social, diz aí não há escravo nem livre, e também não há espaço para discriminação de sexo, não há homem nem mulher. Agora, é importante a gente ressaltar aqui, pensando nesse versículo 28 do capítulo 3, né, que Paulo aqui, ele não está defendendo o fim de todas as distinções, né? Ou seja, ele não está defendendo a aceitação do casamento de pessoas do mesmo sexo. Ele também não está defendendo relações homossexuais. Ele está, sim, defendendo ou ensinando, né, que as divisões antigas e atitudes de superioridade ou inferioridade, elas devem ser abolidas, porque todos nós, todos vocês, eles falam, né, são um em Cristo. E nesse último ponto, a gente vê então que a cruz de Cristo, ela desfez a inimizade e a separação entre o ser humano e Deus, e também entre os próprios seres humanos, né? E a comunhão em Cristo e o desfrutar das promessas é para todos. Maravilhoso a gente pensar nessa verdade, né? Ou seja, que barreiras e separações são coisas que pervertem a mensagem do Evangelho. E a fé, ela nos faz convergir, a fé em Cristo nos faz convergir para a igualdade social e espiritual. E assim, terminando a nossa aula, fica a pergunta: como viver pela fé? Então, primeiro, nunca deixar que a racionalidade suplante a fé. Um outro ponto de como viver pela fé é desenvolver constante dependência de Deus, total dependência de Deus. Outro ponto é realizar e promover as boas novas da salvação. E também promover como compromisso inegociável a obediência à verdade do Evangelho. E assim nós terminamos essa rápida olhada no capítulo 3. Vamos terminar com uma oração agradecendo a Deus esse breve tempo juntos. Pai amado, muito obrigado por essas realidades tão imperiosas contidas na Tua Palavra. Agradecemos, Deus, que nós todos somos iguais perante Ti. Agradecemos pelo sacrifício de Jesus, derramando o seu sangue na cruz para nos salvar, perdoando todos os nossos pecados. Ajuda-nos, Deus, a colocar na prática da nossa vida essas verdades tão preciosas. E nós oramos agradecidos no precioso nome de Jesus. Amém.